Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, o que a gente espera para o desenvolvimento da criança com a fissura ou sem a fissura é que seja um desenvolvimento igual. Não é porque nasceu com a fissura que eu vou esperar um atraso ou alguma alteração. Então, a gente trabalha pareando nesses marcos de desenvolvimento de linguagem de uma criança como qualquer outra. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Independente se tem a fissura do palato, do lábio, bilateral, completa, é um desenvolvimento igual. Para isso, eu preciso também imaginar o que é linguagem. E talvez o Rubem lembre, porque eu vou falar a frase clássica da professora Maria Inês. Linguagem é a capacidade de abstrair e simbolizar. E isso eu aprendi em 2002. E guardei, então funciona. É muito subjetivo a gente pensar em que é linguagem. Então, em linhas gerais, é a gente olhar para essas três figuras e conseguir saber, falar, opa, é um balão ou é uma bexiga, pode ter nomes diferentes, mas é colorido, é de borracha, serve para encher, geralmente enfeita festas infantis ou brincadeiras. É uma flor, eu lembro do cheiro, é perfumada, é um balão que é diferente da bexiga. Então, todos esses conceitos foram sendo adquiridos, porque vocês em algum momento foram apresentados a uma bexiga, uma flor, um balão, e tiveram essa experiência. A partir dessa experiência, o conhecimento vai sendo adquirido. E todo o fato de simbolizar tudo isso é a linguagem que está acontecendo. E aí a gente vai imaginar uma diferença. Linguagem está aqui em cima, então são todos esses conhecimentos adquiridos, e fala está aqui embaixo. Então, se eu tenho a fissura lábio-palatina, eu vou imaginar que se tiver alguma dificuldade... tá, foi. Não foi? Foi. Sou eu. Desculpa. Se tiver alguma dificuldade que a fissura do palato ou do lábio possa... Oi. Se tiver alguma dificuldade que essa fissura possa trazer, ela vai ser uma dificuldade em ação motora. Então, como se eu pensasse que lá em cima, no cérebro, a linguagem está sendo trabalhada, conceituada, e aí ela vai mandar toda uma informação motora para que o músculo tem que fazer. Onde que a língua encosta, se vai ter voz, se não vai, se vai encher a bochecha, se o palato mexe ou não. Então, são duas ações que a audióloga consegue discriminar bem diretamente. Às vezes, a fissura do palato ela pode trazer comprometimentos de fala, e os movimentos de linguagem, a aquisição de vocabulário flui, que é uma beleza. Em linhas gerais, a gente vai pensar, então, aqui, o que acontece quando duas pessoas estão conversando. E aí a importância, duas pessoas ou mais. Se eu deixo a criança ali, sentadinha, na televisão, quietinha, gostando do desenho animado, não tem conversa. Então, se não tem conversa, meu estímulo já está ali menos do que poderia ser. Para a gente pensar numa conversa... Para a gente pensar numa conversa, então, a gente teve uma mensagem ali que foi toda trabalhada. Então, o que eu queria falar, como que eu queria falar, se eu queria falar rápido ou devagar. Essa mensagem ela veio aqui. Então, vamos lá, músculo, trabalha aí. Faz voz, não faz, vai falar mais alto, vai falar mais baixinho. E aí, essa voz ela vai ser transmitida pelo sistema. Então, eu tenho ondas sonoras que vão sendo transmitidas pelo ar até chegar no ouvido. Porque se eu tenho uma pessoa falando, preferencialmente eu tenho que ter uma pessoa ouvindo. E daí a gente tem uma outra parte ali da comunicação. E aí a importância que a gente vai ter depois da palestra da doutora Amy e da doutora Mônica sobre o porquê que a gente fica tão em cima sobre a questão auditiva. A mensagem que eu falo, ela tem que chegar no ouvido muito bem, porque senão ela não vai ser processada corretamente lá pelo sistema nervoso central. E aí, assim, acontece toda a mágica de uma comunicação e de uma comunicação que vai trazer informação ali para a criança. E aí, os marcos, né? O que eu espero para o meu filho, para o meu paciente, em determinadas idades? Então, primeiro, eu preciso só alertar que aqui a gente vai ter agora muita fofurice. A gente tem o Vinícius, que é o filho da Vanessa, que está ajudando a gente aqui imensamente. E hoje é muito mais fácil ter registro do que antigamente, né? Então, a gente tem filmes e filmes do Vini. O Vini ele é paciente do Centrinho Joinville.
Então, eu não sou fonoaudióloga dele, eu só aproveitei aqui todas as imagens para a gente trazer alguns marcos. Pode passar o primeiro vídeo, Marcos, por favor? Conversa com a mãe, conversa. Conversa com a mãe. Ai, que legal. Então, a gente tem ali no comecinho, próximo a 3 meses, a gente tem uma criança que já quer se expressar. Então, ela já tem uma interação, ela já está mostrando para a Vanessa se está dando sucesso ali a brincadeira ou se ela não está gostando, por toda essa variação de entonação. Então, essa brincadeira simples da Silva, ela já é uma forma de estimular a linguagem. Com o passar da idade, então, próximo ali a 6 meses, a gente vai ver que tem mais sons, já faz algo mais parecido ali com uma conversa. E aí a forma de brincar já muda um pouquinho. Tira a mão do meu livro! Vinícius, tu gostou do livrinho? Outra página, outra página. Ai, não é pra virar? Vira, ó. Então é tipo, nossa, eu tô adorando. Tira a mão do meu livro, não vira ainda não. Então a gente já tem uma variação muito mais rica, um contato de olho bem maior, ele interage com o Fábio e com a Vanessa. Então a gente já tem aí todo esse processo de evolução. Próximo ao primeiro ano de idade, a gente já tem então algumas primeiras palavrinhas. Então mamamá já começa a aparecer, a gente tem algumas consoantes, né, alguns sons mais parecidos com consoante aparecendo. Mamãe. Eu passo, esqueci. E eu quis colocar até uma pausa, porque a gente fala, e agora? Vai começar a falar, ainda tem a cirurgia do palato que não foi feita. Enfim, a gente pode estimular já muito da produção de fala dessa criança desde ali dos 6 meses de idade. Então, a estimulação com a oclusão das narinas, enquanto a criança está fazendo aquela brincadeira de ficar balbuciando, ela já é uma forma de mostrar para a mãe e falar assim, Joãozinho, Vinícius, Saulo. É uma forma de mostrar que a pressão que ele está tendo na boca, quando a mãe está tampando e soltando o nariz, é a mesma pressão que ele vai ter na hora depois da palatoplastia. É como se a gente já deixa ali uma amostra grátis do que vai ser um palato funcionando adequadamente, uma função adequada para separar a boca e o nariz. Então, durante esses balbucios, a gente vai sim estimular a mãe a fazer essas oclusões. Independente de frequência de tempo, de quantas vezes no dia, toda vez que der. Então, essa brincadeira acontece aí durante o dia várias vezes, a gente vai tentar, em alguns momentos, fazer essa oclusão. A gente vê que a criança maiorzinha, ela já começa a perceber como que é muito mais fácil fazer a voz durante a oclusão, e aí a gente tem isso de uma forma mais constante. Aqui o Vini já estava com 1 ano, e aí a gente já tem as primeiras palavras. Então, as primeiras palavrinhas acontecendo e ele vendo o sucesso que era. E aí, depois das primeiras palavras, o que a gente quer é vocabulário. E aí, com esse vocabulário, a gente vai ensinar como? Ensinar assistindo Mundo Bita? Vai ver alguma coisa. Mas vou ensinar sentando no chão com aquela criança, ensinando partes do corpo, ensinando as cores que estão ali em casa, ensinando o que é o carrinho, a bola. Então, o dia a dia, de novo, fazendo muita coisa para a gente. Nessa evolução de 1 ano e meio, 2 e 3, a gente tem muito vocabulário acontecendo, e aí, lá com 3 anos, a gente tem uma fala muito mais compreensível. Não compreensível porque a criança já fez a cirurgia, também, mais compreensível porque ela já tem um vocabulário enorme. Então, quanto mais palavra a criança sabe, mais ela vai ter do que contar e como contar. Só para eu não ultrapassar o tempo e tentar dar um modelo, a gente vai nos 3 anos, por favor. Morder. Morder? É. Por quê? Porque ele não gosta. Não gosta? Não. Por quê?
Ele não, é só que ele é muito grande para saber essas coisas pequenas. E aí ele já defende o porquê que tem da historinha, o que o Mickey não gostava de fazer, porque ele já sabe o que é morder, o que é gostar, o que é não gostar. E aí a gente tem um vocabulário bem rico acontecendo. E a gente tem um marco na fonoaudiologia que é assim, 4 anos e meio, 5 anos tem que estar falando tudo. Desde papai bola, que ele já aprendeu faz tempo, até prego, blusa, classe, arara. Então, a gente tem todos os sons ali de uma forma articulatória boa, plena, e parecido com o que a gente fala. Então, eu não espero que saia um ha-ha ao invés de fafá, um a-ai ao invés de papai. Tudo que vocês ouvirem falar, tá diferente, precisamos fazer uma força para entender o que ele está falando, leva para a fono avaliar. Porque quanto menos tempo está falando com uma possível articulação compensatória, é uma forma mais rápida que a gente tem de corrigir, de estimular ali algumas ações simples, mas que vão já mudando a inteligibilidade de fala da criança. E como que a gente faz tudo isso? A gente faz com terapia, e a terapia, não lembro, acho que foi a Bel que falou alguma coisa assim, que era 90% da cirurgia do palato, 90% cirurgião, 10% a família. A terapia fono, a gente tem que ter uma parceria enorme. Então, é até menos, eu acho que a gente nem vira 90%, a gente está uns 60 ali, olhe lá. Porque tem que ter muita parceria com a família. As mães que as crianças passam comigo sabem que são mães fonos, os adultos são adultos fonos, então, adulto que me vem falando os plosivos, os fricativos, quais são os fonemas. Tem que vir esse conhecimento, exatamente conseguir... Tem que vir esse conhecimento para exatamente conseguir entender o que vai estimular ou não. Então, aqui a gente tem o exemplo do Saulo, com a experiência ali da oclusão de narinas, só até para vocês verem a parte prática mesmo. De novo. Você conseguiu, vai. Ele conseguiu, é seu pai, ele é demais. De novo. Pode para o segundo. Isso, querido. De novo. Força. Vai. Você não precisa mais tampar o nariz. Você já consegue sem tampar o nariz. Consegue. Aí! E agora, Saulo maiorzinho. Vai. Papai. Parabéns. Fala agora, sem tampar. E... Então, é um Saulo que a gente ensinou desde pequenininho como que era a possibilidade de fazer a articulação normal. É um Saulo da Pri e um Saulo do Marcos. Então, é um Saulo de uma família bem participativa, e é isso dos 50% aqui. É 1 a 2 vezes por semana no consultório e uma semana inteira de muita mãe, muito pai, muita brincadeira no chão. Esses são os contatos, os meus e o das fissuradas, que é quase uma coisa só. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, o Rubem e a Bia, sobre o como que é simples, o como que tem que ser simples essa estimulação. Obrigada.